está no Ressaca Literária, não sabe como sair dela, leia um livro da Tessa Dare. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Romance com o Duque, escrito pela autora Tessa Dare. Minha primeira experiência, e eu vou te dizer, salvou-me. Estava entrando numa ressaca literária que há muito tempo eu não tinha. Você já deve ter escutado eu falar. Se você assiste os vídeos, se você participa dos sprints de leitura, já sabe qual é o livro do qual estou falando. Esse livro, literalmente, segurou na minha mão e me puxou do abismo que é a ressaca literária, meus amigos. Esse livro não foi me indicado por ninguém. Tava eu ali passando, procurando um livro que eu conseguisse me apegar e esbarrei com Romance com o Duque. É uma história extremamente clichê. É a história de uma moça que perdeu absolutamente tudo. O pai faleceu, isso é dito no início, e eu acredito que está na sinopse do livro. E ela ganhou, de repente, um castelo nos confins do Judas. Para uma pessoa que não tinha nada, solteira, numa idade já pouco avançada, né, onde se dizia que não tinha mais idade para casar, Easy Goodnight embarca nessa aventura para conseguir pelo menos ter o que comer no dia seguinte, porque sim, Easy estava há dias, não tinha nem o que comer, porque o seu arqui-inimigo, o seu primo, herdou tudo dela e ela não teve direito a nada. O pai da Easy é um romancista famoso, arrisco dizer que ele tem a fama igual a de Júlio Verne. Easy ainda recebe esses louros, mas não é aquela coisa que dê para enriquecer uma pessoa, mas você se torna uma celebrity no país inteiro. Como o pai tinha fãs arrebatados pelas suas histórias, claro que tinha também um fandom. E eu me senti extremamente representada neste fandom, porque eram pessoas apaixonadas pelas histórias a ponto de fazer cosplay das histórias dos personagens. Então ela tinha aí um fandom muito forte a favor das histórias do pai. Eram pessoas que davam suporte, né? Comida, ela tinha onde dormir, ela poderia procurar essas pessoas para comer porque ninguém ia negar comida à pequena Easy. Mas aí é que estava o problema, a Easy cresceu. Não é mais a Easy daquelas histórias. E isso era difícil para Easy e para as pessoas que encontravam a Easy e olhavam para ela e não tinham as características que o pai tinha descrito nos livros dele, usando a Easy como uma inspiração para suas histórias. E isso também era difícil para Easy, que não queria tirar isso das pessoas, porque como leitora compulsiva que era, sabia como era importante para alguns leitores essa idealização que eles faziam das suas histórias e até dos próprios autores. Então ela não queria desmistificar, tirar daquelas pessoas aquilo de achar que ela ainda era uma criança, a pequena Easy, sendo que agora era uma mulher de 26 anos, mas que não podia ir contra essas expectativas dessas pessoas, porque eram as únicas pessoas que tinham para apoiá-la. Se por um lado pouco ruim, por outro é mais confortável nessa situação. Então ela sempre ficava com esse questionamento. Mas Easy foi procurar a sua herança e chegando lá ela encontra o quê? Um duque rabugento, uma pessoa misteriosa que causava um pouco de medo para Easy, porque ela estava sozinha naquele momento e de repente do nada aparece aquele homem dizendo que é dono do castelo, que supostamente é uma herança para ela. Pensando num personagem que é proprietário dessa propriedade e que por conta de algo que aconteceu, ele se isolou dentro desse castelo, deixou todos os seus bens para serem geridos por advogados. Eu acho que o ponto alto dessa história, e eu acho que não é spoiler se eu falar para ti, é que o Ransom é parcialmente cego por conta desses eventos. E isso eu achei muito legal de ver dentro de uma história essa representatividade, porque até hoje não me lembro de encontrar outros personagens que têm algum tipo de deficiência desse estilo sendo como protagonista desse tipo de história, e achei super bacana. O Ransom, ele é nos mostrado como aquele tipo libertino, mas um libertino mais dark. A história de vida do Ransom é muito complicada, criado muito sem afeto por todos, o pai não deixa que ninguém demonstre afeto para esse personagem, então ele cresce muito duro, muito rústico e sem aquela coisa de acreditar em afeto. E aí, de repente, sabe, eu me lembrei muito do filme Encantada. Eu li esse livro e pensei nesses dois personagens. Claramente, óbvio que a nossa Easy é uma mulher que é muito racional. Não é como a nossa personagem da Encantada. Mas tem um lado da Easy que é sim, que é aquele lado que acredita em conto de fadas. E o Ransom é o nosso personagem, que é o personagem principal do filme da Encantada.
que ele não acredita nisso, que ele acha isso todo uma papagaiada. Tem cenas em que ele realmente é muito estúpido com ela e com todas as pessoas que tentam ajudar de uma certa forma. Há uma intriga que vai acontecer aí. As reviravoltas desse livro são super bacanas. Algumas me surpreenderam bastante. Em determinado ponto da história, você não sabe o que é realidade e o que não é. Se realmente a Izzy tá vivendo um conto de fadas com o Ransom ou não. A autora consegue criar esse clima de tensão de será que vai dar tudo errado? Não vai acontecer isso? E é tão grande que eu não conseguia parar de ler. Foi o primeiro livro que eu li em sprint junto com outro livro. Geralmente eu não consigo ler em sprint 2 livros. E nesse dia tinha acontecido uma coisa muito triste no mundo, né? E eu precisava de uma historinha assim mesmo que me fizesse imergir. Eu não queria aprender, eu não queria pensar, eu só queria viver aquela história naquele momento. E essa história foi um grande achado pra mim. E por isso que eu indico com muito carinho você que tá realmente precisando desafogar. De um entretenimento claro. De um entretenimento que faça você suspirar depois, sabe? Então, esse é um livro ideal. Você vai acompanhando ao longo da história o porquê do ex-proprietário ainda está dentro do castelo. Porque nem ele mesmo sabe que o castelo dele foi vendido. E à medida que você vai acompanhando a interação deles dois, você se apaixona pelos dois. É incrível. Eu gosto de romance de época por conta disso. Dessa facilidade da gente de entrar dentro das histórias e torcer por um casal. Clichê? Provavelmente. Mas o que somos nós, não é mesmo? Mulheres maduras, clichêrentas. Pontos negativos dessa história pra mim foi a resolução de uma das intrigas, a motivação do pai da Izzy não me convenceu, a motivação da noiva do Ransom também não me convenceu. Pra mim ficou essas lacunas aí. Tornou a experiência desses personagens que a gente não vê, a gente só escuta falar sobre, muito superficial. Então, como é um romance de época, se isso não te incomodar, show. A mim me incomodou um pouco. O romance dos dois é uma construção tão bonita, sabe? De eu tô aqui, você não tá só, eu vou te apoiar. Você não precisa ter medo. Até os dois entenderem, ela entende mais rápido, mas ele não. Ele é mais difícil. Então é muito legal você ver aquela coisa dele se achando, eu vou fazer isso porque eu vou fazer com que ela se afaste de mim. Aí de repente ela faz o oposto e ele, como assim ela me desprezou? Como assim ela fez isso? E ela, ele acha que vai fazer isso comigo. Essas coisinhas, essas nuances dos dois personagens, mesmo dois adultos, foi interessantíssimo de acompanhar. Além dessa personagem ser uma personagem que consegue ver a beleza dos lugares, dos cenários e tenta falar isso pra ele. Essa interação dela com ele é muito bonita. São pistas para o final que pra mim, meu Deus, foi muito bonitinho esse final, digno de um conto de fadas real mesmo, a forma como foi descrita, é a interpretação da interpretação. Você vai entender quando você lê esse livro. Ou se você já leu e tá aqui pra ver se concorda, o meu posicionamento é igual, você tá entendendo onde eu quero chegar. Com certeza eu vou ler mais coisas da Tessa, foi uma agradável surpresa. Eu já tenho os outros livros dessa série, eu espero que não decaia, que só cresça. As pessoas têm preconceito com romances de época contemporâneo, no sentido, esses novos romances de época, eles trazem muito hot dentro deles. Eu ainda sou dos romances de época ou históricos da nossa querida Jane Austen, mas eu não gosto de arriscar tanto. Mas é que acolá eu gosto desse, se for bem construída, até esse ponto crucial do hot, eu acho válido. Como é um enredo muito clichê, com um background que te remete à Bela e a Fera, que te remete ao Patinho Feio, você já deve imaginar como é o final dessa história, mas o meio é que é interessante. Eu ri muito, eu lembrei muito da leitura que eu fiz, primeiro livro dos Roxby, da Julia Quinn, onde o foco inicial da história não era tanto o hot, mas a interação entre os personagens e como os diálogos eram espirituosos e me faziam rir. Eu tava precisando de uma leitura assim, que me fizesse rir bastante, que me fizesse o quê? Eu já vi essa história, mas dessa forma, sendo contada dessa forma, é a primeira vez. E eu tinha na minha cabeça uma ideia muito diferente da Tessa Dare. Eu nunca li a Lisa Kleypas, nunca li nenhum livro dela. Pretendo, tenho uma ideia de que essas autoras, e eu incluo a Tessa tinha incluído nesse meio, de autoras que só falavam do hot muito forte dentro das suas leituras. E aí eu já
tinha um belo de um preconceito. A escrita da Tessa, pelo menos nesse livro, foi muito rápida. As coisas vão acontecendo ali e você, quando viu, já leu ali suas 300 e boas páginas, mas você riu bastante. Você sai dessa leitura com um sorrisinho na boca, porque não tem como. Está numa ressaca literária? Pega esse livro para ler. Tá, meninas? É óbvio que tem as cenas hot, mas não é uma coisa tão explícita, não é uma coisa tão... É umas cenas que você sabe que é pra mulheres mais maduras, lady. Não, eu tô dizendo que vai fazer muito mais sentido, acho que até pela idade que a Izzy tem, pra gente, mulheres mais maduras. Comecei com o pé direito com a Tessa, vou dar oportunidade para outras leituras dela, gostei muito. Já tá ali, no local onde mesmo gênero só estava reinando até agora, Julia Quinn, está Tessa Dare, tá ali pau a pau por enquanto. Na verdade, tá quase chegando, porque eu só li um livro dela, né? E da Julia já li aí, eu acho que os 6 livros da Julia Quinn, então ela ainda reina nesse espaço. Vou ler mais coisas da Tessa Dare e fica aí essa indicação para você de um livrinho rápido, tranquilo e que vai te ajudar a sair ou nem entrar, que foi o meu caso, numa ressaca literária. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e deixar um like se você gostou desse vídeo. A gente se vê... Pera! Ainda tem um vídeo aqui que eu vou deixar, que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.